Peço-te, em nome do teu Filho, de acordo com a sua palavra, que disse que se pedíssemos a ti qualquer coisa, como crentes cristãos, pedíssemos qualquer coisa ao Pai em seu nome, seria concedida. Eu disse, agora eu creio na sua palavra e peço que o espírito mudo e surdo deixe a criança, assim. E bati palmas assim. E ele se virou e olhou em volta. Ele estava com as orelhas erguidas assim, e lá estava. Conseguia falar ou ouvir tão bem quanto qualquer um na audiência, assim. Bem, isso deu início. O seguinte, então não se podia. Tiveram de me tirar dali. Não tem jeito. E eles quase arrancaram meus sapatos, a minha roupa. Os exércitos não conseguiram segurá-los. A milícia, os guardas, não conseguiram detê-los. Eles corriam, exato, atravessavam aquela linha de guardas assim. Eles o adorariam, vejam, se pudessem. Eles não entendem. Não importa o quanto você tente alcançá-los, eles não entendem. A seguir foi um homem. Na noite seguinte, foi um homem que estava cego. Havia uns 20 ou 30 anos, um adorador do sol, observando o sol até lhe cegar os olhos. Ficava assim, olhando direto para o sol, até ficar totalmente cego. Não enxergava havia 20 ou 30 anos. Aconteceu de ele ser o próximo, abriu caminho para chegar lá na noite seguinte. Eu disse, agora qual foi a noite passada? Depois que terminei, mal se conseguia ouvir. Vejam, eles estavam em toda parte, toda religião e tal. Eu disse, quantos de vocês agora querem aceitar o Senhor Jesus Cristo? Vejam, e todos que se conseguia ver aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal em toda parte. E claro, não se podia, onde eu conseguia ver, já que não conseguia ver muito, nós não podíamos ter um ao ar livre, a chuva caindo forte e tal, e pessoas lá, e não se conseguia chegar até elas. E, foi a cena mais patética que já se viu. E eles, ainda assim, vinham pelas estradas e tal, puxando um velho bode, vocês sabem, ou algo assim, tentando chegar às reuniões. E então, à noite em que o cego, eu disse, agora qual dos seus deuses pode lhe dar a vista? Eu disse, aqui está um dos seus próprios adoradores por superstição, lhe cegou os olhos, olhando para o sol. Eu disse, ele adora o sol porque sabe que é algum ser criado que foi criado, alguma criatura que foi criada, algo. Mas eu disse, o próprio Criador que criou o sol, criou os olhos deste homem. Vejam, o mesmo. E eu disse, agora, se ele der, Deus lhe dará a vista. Antes que lhes pergunte mais, quantos de vocês aceitarão o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, o crucificado? Eles não conseguiam entender como aquele homem santo poderia, sendo o que dizemos, o que o cristão diz, morrer. Eu disse, o motivo de ele ter de morrer foi para tirar os nossos pecados. Eu disse, ele não era uma terceira pessoa ou segunda pessoa, ele era a mesma pessoa feita carne para tirar o nosso pecado. Eu disse, ele tinha de vir e fazer. E lhes contei a pequena história sobre a qual preguei aqui na noite, antes de partir, sobre a abelha. Vocês sabem como ela ferroa, então deixa seu ferrão. Vocês sabem, e não pode mais ferroar. E tinha de ser carne humana para a abelha da morte ferroar, pois a morte não está na alma. A morte está na carne. Assim, Deus teve de se fazer carne para arrancar o aguilhão da morte. E então, quando eles conseguiram entender isso, vocês sabem, pois há muitos insetos na Índia, e eles estavam, eu disse, agora olhem, Deus pode, o próprio Criador, este homem, em sua superstição, olhando para o sol, tentando encontrar misericórdia para sua alma, pois ele sabe que tem de partir daqui para algum lugar quando morrer. Eu disse, ainda que neste caso seus olhos foram cegados, e por ignorância ele o fez, mas o próprio Criador, que fez o sol para o qual ele olhou, pode devolver a vista aos seus olhos. Eu disse, o Senhor estaria disposto a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e a deixar todos os ídolos e tudo mais e servi-lo enquanto viver?
Se estiver, levante as mãos. E o pobre velho levantou as mãos trêmulas. Todos lá usam apenas uma tanga em volta, você sabe. E ele levantou as mãos indicando que aceitaria. E nunca se sentam quando estão na igreja, nunca. Eles não têm cadeiras nem nada, só se deitam ou sentam ou caem ou se empilham uns sobre os outros, qualquer coisa que possam. Vocês podem imaginar como seria. Até onde se pode ver, vocês sabem, as pessoas estão assim. E então orei ao bom Deus para lhe dar a vista. E lá, pela graça de Deus, aquele homem totalmente cego, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado e pela barba, vocês sabem, barba branca comprida assim. E começou a clamar algo em sua própria língua, e todos começaram a clamar. E lá foi ele andando por ali, dando tapinhas em todo mundo assim. Ele conseguia ver um homem que era cego. Agora, o irmão Cox e os demais, acho que ele está sentado na parte de trás. Ele pode lhes mostrar cartas de vindicação destas coisas que chegaram da Índia. E demoraria muito, muito, muito. Mas da forma que tivemos, eu não poderia ficar. Não vejo como conseguir ficar 5 noites. Se não fosse pelo meu filho lá atrás, Billy Paul, e a ajuda de Deus, não sei como eu teria conseguido. Billy ficou ao meu lado e ele me fez passar, tentou me fazer passar. E aquelas pessoas, vocês sabem, são muito tímidas. Elas não querem machucar nada ou nada e você só tem de passar. Vejam, porque você seria esmagado pela multidão e nós não saberíamos, vocês sabem, simplesmente morreria pisoteado. Vejam, só tem de passar por isso. Então, bem, estou de volta ao lar pela graça de Deus. Eu poderia contar mais, mas é hora da escola dominical. Não quero iniciar a pregação da palavra em um discurso missionário. Qualquer pacote de assistência que vocês tenham e queiram receber sugestão, enviem-no para a Índia. Não sou em nada contra a Alemanha, são boas pessoas contra essas outras pessoas. Mas, irmão, irmã, só enviamos isso para fortalecê-los e então travarmos outra guerra com eles. Vejam, isso mesmo. Vamos enviá-lo para algum lugar onde de fato precisa estar. Vejam, se tem algo para enviar, envie para a Índia. São eles que precisam. E pobres, analfabetos, eles têm recursos naturais, mas não têm inteligência para saber como desenvolvê-los. A única coisa que sabem é mendigar e é o que fazem. Iam me levar para vocês sabem como gosto de caçar. Iam me levar para uma grande caçada ao tigre de Bengala lá, por conta deles. Eu disse, façam-me o favor, peguem o mesmo dinheiro que gastariam com isso e alimentem aqueles pobres lá fora. Vou para casa sem isso, vejam, isso mesmo, pois eu consigo ir caçar em outro lugar, vejam. Se tiverem roupa usada, qualquer coisa que queiram enviar, enviem para a Índia, estão vendo? Já viajei por quase todo o mundo agora e eu sei do que estou falando. E como irmão cristão, a Índia tem necessidade. Agora chego em casa, cumpri tudo o que o Senhor me disse para fazer, que eu saiba de todo o meu conhecimento. Nesta próxima semana vou lhes contar uma coisinha que aconteceu. Eu estava jantando com o governador e eu me serviram uma porção de arroz velho lá com pés de ovelha cozidos nele e temperados com azeite. Podem imaginar, tão sem sabor quanto poderia ser. Me deixou com tanto enjoo que mal pude suportar. Fiquei prestes a vomitar. O governador olhou e disse, Senhor, creio que o senhor está doente. E eu disse, acho que a comida é um pouco diferente. Quando chegamos ao hotel, lá estava o médico particular do governador esperando por mim. Disse, quero examiná-lo. Disse, sou o médico particular do governador. Eu disse, estou bem. E assim ele começou, é claro, agindo como cavalheiro, foi me examinando e disse, acho que o senhor está bem. Correu tudo bem até ele medir minha pressão. Ele olhou para mim e disse, não está muitíssimo cansado? Eu disse, sim, senhor. Comecei a lhe contar os efeitos que as reuniões tinham, aquelas visões, vocês sabem. Entrando nelas, disse, não entendo como o senhor está vivo. Disse, não quero assustá-lo, mas, disse, sua pressão está tão baixa quanto pode ficar. Ele disse, seus nervos estão tão fracos que não conseguem bombear seu sangue. Estão vendo? Disse, sua pressão está perigosamente baixa. Disse, quanto tempo o senhor vai ficar aqui? Eu disse, tenho mais 2 reuniões. Ele disse,
Bem, eu o aconselho a voltar aos Estados Unidos o mais rápido possível